Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma estratégia para vocês aprenderem a realizar uma técnica de mobilização articular da coluna. Então muita gente me pergunta: Robson, mas como é que eu faço para mobilizar uma coluna? Quando que eu estou mobilizando no grau 1? Quando eu estou mobilizando no grau 2? O que é um grau 3? O que é um grau 4? Então eu vou tentar, de uma forma didática, demonstrar isso para vocês aqui hoje. Como que aquelas técnicas que eu demonstro para vocês de mobilização articular da coluna vertebral, qual a pressão que eu estou aplicando no momento que eu estou tratando o meu paciente. Se esse vídeo interessa para você, profissional da fisioterapia, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveite e faça o convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, eu coloquei aqui um modelo anatômico da coluna vertebral e eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que é uma técnica de pressão póstero-anterior central, que é uma técnica de mobilização da coluna vertebral, aonde eu vou posicionar a minha mão na vértebra que eu escolhi mediante a minha avaliação, o tratamento que será aplicado, e eu vou então mobilizar essa vértebra da coluna. Para tratar uma coluna, nós utilizamos graus de mobilização articular, que são grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Grau 1 e grau 2 nós utilizamos para os pacientes com uma dor mais aguda, aquele paciente que está mais agudizado, a gente não consegue muito tocar esse paciente ainda, porque está muito sensível. Então nós utilizamos essas técnicas inicialmente para melhorar um pouco a absorção de líquidos no local, uma certa analgesia localizada. Então nós não utilizamos com uma pressão muito grande, porque existe uma grande irritabilidade tecidual local. O grau 3 nós utilizamos geralmente para os pacientes, em geral nós utilizamos como avaliação, onde eu vou do início ao fim do movimento. É uma técnica que ajuda tanto para manutenção quanto ganho de amplitude de movimento e alívio da dor. E a grau 4 para ganho de amplitude de movimento, que eu mobilizo no fim do arco de movimento. Eu peguei aqui uma esponjinha. Essa esponjinha é para demonstrar como se fosse o tecido do paciente, a coluna do paciente. Então, quando o paciente está aqui na minha frente, eu vou mobilizar essa coluna dele com a técnica que eu demonstrei, que é uma técnica de pressão póstero-anterior central. Quanto que eu vou pôr de força aqui? Vamos lá. Vamos imaginar que aqui em cima dessa coluna eu tenho pele, eu tenho fáscia, eu tenho gordura, e depois chega a coluna do paciente, certo? Então eu preciso posicionar minha mão de modo que eu vou sentir esse ossinho ali embaixo. Eu toquei na vértebra, tudo bem? A partir do momento que eu toquei, eu não posso perder mais o contato com essa vértebra, com essa articulação em questão que eu vou tratar. E a partir desse ponto eu vou começar as técnicas de mobilização. Então vamos imaginar que eu venci a pele, aquela gordurinha, eu estou tocando na vértebra sem pressão nenhuma, como se tivesse uma mosquinha aqui sentada na vértebra, ok? Posicionei aqui a minha mão e agora eu vou, com a minha mão tocando sobre o tecido, eu vou fazer agora, eu quero que você pegue bem detalhado, tá? Uma leve pressão que deforma esse tecido, leve, muito inicial. Vou imaginar que tivesse uma mosquinha aqui, quando eu aperto ela dobra a perninha e volta, ela dobra a perninha e volta, ela dobra a perninha e volta. Mas eu não perco o contato com as costas da mosca. Ok? Então ela dobra a perninha e volta, dobra a perninha e volta, mas muito sutilmente. Ok? Então ela está aqui nessa posição, ela faz isso aqui, ó. Agachou e voltou. Agachou, sem eu perder o contato da minha mão com a vértebra que eu estou mobilizando. Então essa é uma mobilização de grau 1. Eu tomo contato com o tecido e faço uma leve, sutil pressão sobre esse tecido, sem perder o contato com a vértebra que eu estou tratando. Ok? Ou seja, eu deformei aqueles primeiros tecidos, pele, gordura, fáscia, eu estou tocando na vértebra. Dali para frente que eu vou fazer essa leve pressãozinha. É a mosquinha lá dobrando a perninha e voltando, dobrando a perninha e voltando, dobrando a perninha e voltando. Esse é um grau 1. Eu toco no tecido e faço uma pequena deformação, como se eu soltasse o peso da minha mão e voltasse. Soltasse o peso da minha mão, mas sem perder o contato.
O grau 2, ele é similar ao grau 1, só que agora eu vou levar a bundinha da mosquinha lá em direção ao chão. Vou fazer ela chegar próximo do chão e vou voltar. Próximo do chão, ó, eu já vou deformar um pouquinho mais esse tecido. Ela já vai quase encostar lá no solo, mas ela não chega no fim do arco de movimento. Então esse seria um grau 2. É uma deformação já um pouco maior que a anterior, que visa também analgesia, tirar dor desse meu paciente. Ok? Então, para aqueles pacientes mais agudos, eu posso pensar na técnica de grau 1 e grau 2. Já uma técnica de grau 3, eu vou bater no fim do arco e eu vou voltar. Eu vou bater no fim do movimento que essa articulação tem e vou voltar. Então vamos imaginar que aqui eu consigo deformar esse tecido até ele encostar aqui embaixo e ele volta. Esse seria o grau 3. Eu vou do início ao fim da deformação. Vou do início ao fim da deformação. Grau 1, vamos dizer que eu fosse deformar somente para ficar claro para vocês. Eu coloquei 2 espuminhas exatamente para isso. Deformar só a primeira espuminha, sem deformar a segunda. Tá? Estou deformando só a primeira sem deformar a segunda. Deforma a primeira sem deformar a segunda. No grau 2, eu vou deformar a segunda, a primeira já chegando na segunda. No grau 3, eu vou do início ao fim. Eu vou do início, toco no fim e volto. 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 Eu não faço uma pressão além, mas eu vou até o fim do arco, até chegar no final e retorno à posição inicial. Vou até o fim do arco e retorno à posição inicial. E aí eu vou dar ritmo nessa mobilização. Repara que sem perder o contato durante toda a técnica de mobilização. Então esse seria um grau 3. Também é o grau que nós avaliamos em geral os nossos pacientes. Ok? Então eu vou do início ao fim do arco. Esse é o grau 3. Grau 1, só o início, a pressão muito sutil na minha mão sobre a estrutura que eu quero tratar. O grau 2 um pouco maior que o anterior. E o grau 3 bate no fim e volta. Bate no fim e volta. E o grau 4? O grau 4 agora eu vou deformar até o final do tecido. Deformei. E agora eu vou mobilizar só lá no final. Então o grau 4 é aqueles pacientes que já têm limitação de amplitude de movimento e eu quero ganhar mobilidade. Então eu levo até o fim do arco e eu vou mobilizar lá no fim do arco de movimento. Então esse seria um grau 4, é quando eu quero já ganhar, é quando eu não tenho nenhuma inflamação mais aguda. A questão é toda mecânica, eu quero ganhar movimento com esse paciente, ele tolera a carga, esse tecido. Então ele tem uma rigidez maior. Então eu vou lá e coloco no fim do arco e mobilizo lá no finalzinho do arco. Eu não volto mais, eu não levo até ali e volto, não. Mantenho no fim do arco, cheguei nele e aqui eu mobilizo. Esse é um grau 4. E o grau 5 são as técnicas de manipulação, as técnicas de alta velocidade, baixa amplitude, que a gente chama de thrust, as técnicas da quiropraxia, ok? Então, eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma mais didática para vocês, principalmente aí para os alunos de fisioterapia e para os profissionais, porque a gente vê muito erro aqui na prática. Então a gente vê chegando até muito candidato, às vezes, quando a gente tem vaga aqui na clínica, com uma teoria muito boa, com um currículo muito bom, mas que na prática clínica não consegue fazer uma técnica de PAC com excelência. Então fica aqui a dica para vocês, para que vocês treinem. Eu acho interessante o esqueminha essa estratégia das espumas, para vocês praticarem no dia a dia, para tentar tirar um melhor proveito, tentar tirar um raciocínio melhor do que vocês estão sentindo. E é claro, é muita mão, é prática clínica, é pôr a mão no dia a dia. Fisioterapeuta que não põe a mão em paciente não é fisioterapeuta. Fisioterapeuta é mão na massa, é a mão do paciente, até porque um paciente que você trata de um jeito, você vai tratar o outro de uma forma completamente diferente, a palpação, o toque é diferente de cada um deles, ok? Então fica a dica aí para vocês profissionais da área, aproveito e faço um convite a vocês que não conhecem o método CITA, que é um Sistema Integrado de Técnicas Terapêuticas Avançadas, ou seja, a minha experiência ao longo desses mais de 20 anos aí de fisioterapia, na prática clínica,
eu compilei eles e montei um método de avaliação e tratamento dos pacientes. Não tirei isso da minha cabeça, são técnicas consagradas, Maitland, Mulligan, Mackenzie, Siriax, onde eu compilei o que eu encontro de melhor nessa técnica, melhor nessa, e montei o meu modelo de avaliação e tratamento dos pacientes. Se interessa para você, entra no nosso site oficial fisiocita.com.br para mais informações. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e fisioterapia a todos!